Marco histórico, a presidente brasileira Dilma Rousseff foi a primeira mulher a discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU. Diante de mais de 190 chefes de Estado, ela defendeu a criação do Estado palestino, o Brasil no Conselho de Segurança e a união dos países contra a crise econômica. Pela primeira vez... No discurso de abertura, Dilma afirmou representar a voz da democracia e se emocionou. Foi aplaudida 5 vezes. Pregou a reforma do Conselho de Segurança da ONU e a criação do Estado palestino. Apenas uma Palestina livre e soberana poderá atender aos legítimos anseios de Israel por paz com seus vizinhos, segurança em suas fronteiras e estabilidade política em seu entorno regional. O presidente Barack Obama, que já anunciou o voto contrário à criação do Estado palestino, considerou que é preciso ampliar o diálogo. Os outros membros do Conselho de Segurança estão divididos. A França e o Reino Unido devem se abster. Rússia e China vão votar a favor. A proposta oficial deve ser feita na sexta-feira. Em várias partes do mundo foram registradas manifestações a favor do Estado palestino. Bom, imagino que vocês queiram comentar somente a Eu acho uma graça. Esse discurso do presidente Obama, um dos homens presidentes mais inteligentes do mundo, foi de uma esquizofrenia total. Por quê? Porque ele prega a negociação, mas depois do acesso que o primeiro-ministro Bibi Netanyahu teve em maio na Casa Branca, dando lições ao presidente dos Estados Unidos, parecia que Israel é que mantém. Os Estados Unidos não fez absolutamente nada em termos de levar Israel à mesa de negociação. A líder da oposição a Israel dizia que a estupidez desse governo de Israel está encurralando os Estados Unidos. O que nós vimos hoje na Assembleia Geral foi um presidente encurralado. Quer dizer, Você concorda? Eu concordo. Inclusive, isso mostra que os Estados Unidos não são mediador válido para esse processo de paz. Há 18 anos? Há 18 anos que o processo de paz ele não avança, inclusive porque os Estados Unidos não podem ser o mediador desse processo, eles não são isentos. Eles estão realmente atados com um compromisso político com Israel que se deve muito ao lobby interno dentro dos Estados Unidos. Eu duvido que Obama quisesse, por vontade própria, fazer aquele discurso, mas foi forçado a isso. E acho muito importante notar que na América Latina, todos os países fora Colômbia e México apoiam o pleno reconhecimento e o pleno ingresso da Palestina na ONU. Né? Então, é uma situação mundial de demanda dessa realização dessa justiça. Olha, incluindo aqui a participação de 2 tuiteiros ainda com relação à questão da escola. O Hauser fala que dá aula num colégio particular e não há agressão para os professores, agressão física, mas não tem respeito ao professor. Por quê? Porque são clientes e cliente tem sempre razão. E a Cidinha diz que é professora e concorda com o Paulo Sérgio que não estamos preparados para lidar com os jovens. Eles são autoritários, os professores, e dialogam pouco. E pode ser votado ainda hoje pela Câmara dos Deputados o projeto de lei que prevê a criação da Comissão da Verdade. Se você ainda não sabe o que representa essa comissão, o Jornal da Cultura antecipa. A Comissão da Verdade prevê a criação de um grupo de 7 membros indicados pela Presidência da República para investigar violações dos direitos humanos entre 1946 e 1988, período que inclui a ditadura militar. O grupo também deverá identificar e tornar públicos os locais e as estruturas usados nas violações, colaborar na apuração e mandar à Justiça todas as informações que conseguir. Para realizar esse trabalho, poderá requisitar informações a órgãos públicos, mesmo que sigilosas, convocar testemunhas, realizar audiências públicas e solicitar perícias, entre outras coisas. A proposta de criação da Comissão Nacional da Verdade foi atacada por setores das Forças Armadas, que viram nela um risco de revisão da lei da anistia. O Supremo Tribunal Federal descartou essa hipótese em abril de 2010. A comissão terá 2 anos para apurar violações aos direitos humanos, produzir relatórios sobre os casos investigados e apresentar conclusões e recomendações de políticas públicas para que esse tipo de violação não volte a se repetir.
Olha, eu só gostaria de incluir aqui na nossa conversa um artigo do Vladimir Safatli, que vocês sabem, é o nosso colaborador aqui às quintas-feiras no Jornal da Cultura, e ele diz sobre a Comissão da Verdade, entre outras coisas, o seguinte, que a Comissão da Verdade aprovada foi a toque de caixa, sem autonomia orçamentária, sem poder de julgar, com apenas 7 membros que devem trabalhar por 2 anos, sendo que comissões similares chegam a ter 200 pessoas. Você gostaria de comentar? Olha, eu não sei se o meu colega aqui leu o projeto ou a exposição de motivos, porque essa história que vai ter militar, qual é essa? Não tem militar nenhum previsto ele diz também nisso. Que vai ter depois essa questão da autonomia orçamentária, todas as 40 comissões da verdade que existiram no mundo até hoje foram financiadas pelos Estados democráticos. São 7 membros, vai ter um secretariado e esse secretariado vai ser ampliado. Eu acho que há muita gente que não perde a oportunidade de perder a oportunidade. E a oportunidade hoje é, efetivamente, a criação desse projeto de Comissão Verdade, apresentado pelo presidente Lula ao Congresso e resultado de um consenso em todos os ministérios que participaram. Quer dizer, do jeito que está formatado, é eficiente, quer dizer, está ok, na sua opinião? Representa o que há de melhor na construção de comissões da verdade no mundo. Eu convidaria o colega Vladimir a ler com mais atenção o projeto da Comissão da Verdade. Direitos humanos, assim, não é minha especialidade, mas eu tenho lido críticas que falam sobre o período de abrangência, que o projeto tem uma falha aí por abranger um período muito amplo, de 46 até 85. Até 88, eu acho, de investigação. Quer dizer, não tem como investigar governos tão diferentes, tantos anos, dentro de gente. Na verdade, isso foi só se basear nas disposições transitórias da Constituição, mas, na verdade, o período que vai ser estudado é o período de 61 até 85. Então, existe um entendimento para uma concentração no período militar. Só para quem não quer entender. Só para quem não quer entender. Você acha que é o caso, Vladimir? Não, eu não quero, eu não vou. Eu estou dizendo, em geral, as pessoas não leram e parece que ele não leu adequadamente o nosso diplomata está saindo. Olha, na votação desta tarde, o plenário da Câmara dos Deputados derrubou a criação de um novo imposto para a saúde, a contribuição social da saúde, que cobraria 0,1% de toda a movimentação financeira, recebeu 355 votos contra. Em compensação, a Câmara conseguiu encerrar a regulamentação da emenda 29. A emenda obriga o Estado a aplicar 12% da receita em saúde, município 15% e o governo federal deve repetir o mesmo orçamento do ano anterior, mais a variação do PIB. Falta ainda a votação do Senado. A seguir, Irã liberta 2 alpinistas americanos acusados de espionagem e mais, os 25 anos do Roda Viva ganham exposição em São Paulo com os desenhos do cartunista Paulo Caruso.